Olá, meus irmãos, boa noite, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a nossa leitura do Livro dos Espíritos, finalizando essa leitura e também agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade, junto aos benfeitores espirituais que nos assistem, que nos amparam nesse trabalhinho espiritual de ajuda e conhecimento para a partilha que temos que fazer, né? Amai-vos e instruí-vos, como Kardec fala. A gente tem que continuar fazendo isso, aprendendo, compartilhando, passando e fazendo de tudo isso uma mudança dentro de nós, né? Então, com a graça de Deus, de Jesus, dos nossos benfeitores, que sempre nos assiste, toda bênção, toda misericórdia, que eles possam nos amparar da melhor forma possível para a nossa leitura de hoje. Que assim seja, e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E nós estamos falando do paraíso, inferno e purgatório. E a minha questão é a 1017. E Kardec pergunta aos espíritos: em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Que o meu reino não é deste mundo. E os espíritos nos respondem assim. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele estava por toda parte, aonde domina o amor e o bem, mas os homens, ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com eles. Então, quando ele fala que meu reino não é deste mundo, que o Cristo vive na morada, dimensão espiritual, nas moradas mais evoluídas, né? E ele falou que o reino dele não era esse da terra, como ele também fala para nós que esse reino não é nosso, né? Nós estamos aqui no processo de evolução, de libertação espiritual, de reparação daquilo que nós negligenciamos para poder purificar o nosso espírito. Então ele fala que o reino deste mundo é para as pessoas assim que são apegadas às coisas materiais, que vivem só pelas coisas materiais, que é do querer ter e não querer ser. Então ele fala que para essas pessoas ele nem compartilha desse mundo que essas pessoas vivem, né? Não desmerecendo, não é isso. É uma forma que está aqui explicando para gente que o Cristo, ele procura as pessoas mais simples, mais humildes, que estão com os corações sinceros, para ajudar e amparar. E eles falam que o homem que está ávido de querer poderes, de querer ser, querer ter, ele se distancia de Deus. Ele fica muito propício ao materialismo, né? Então acha que o dinheiro que eles têm pode tudo. Então ele fala que esse comportamento do homem ávido por essa coisa do mundo faz com que ele se perca. E perca o amor de Deus, o amor de Jesus, nessa essência de sentir, de ser. Que eu posso ter tudo, mas primeiro eu tenho que ter Deus, tenho que ter o Cristo na minha vida, para ter um direcionamento de sabedoria, de fazer as coisas que a vida nos propõe, né? Então, meus irmãos amados, é isso. E o Cristo ainda fala, né? Que ele fala que onde domina a pureza do coração no plano espiritual, nos lares que se entregam para Deus, para Jesus, com a fraternidade, com a benfeitoria de ajudar, de fazer o bem, o reino dele está lá também. Como ele fala, né, no Evangelho lá, que o meu reino é deste mundo, que quem tesoura os bens espirituais já está tendo uma morada no reino de Deus, porque trabalhou com o amor, com a caridade, com a boa aventura, né, as boas aventuranças, né, de ajudar, de amparar. E aqueles que se apegaram aqui vão ficar em sofrimento. Por quê? Porque esqueceram que Deus existe, que Deus deixou o Cristo como modelo para que a gente possa nos melhorar, né? Então, através de todo esse amor, de toda essa bondade do Cristo, que a gente queira o reino de Deus e não o nosso reino terrestre, que é um reino de provações e desafios a passar. E na minha outra questão, a 1018, jamais o reino do bem poderá ter um lugar sobre a terra? Aos espíritos responde para Kardec: o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-las, os bons vencerão sobre os maus, e então farão nela reinar o amor, a justiça, que não são fontes do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus
que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Mas os maus não deixarão, senão quando ela for banida do orgulho e do egoísmo. Aí ele deu uma nota aqui nos explicando, São Luís. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento, que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. E então os espíritos dos maus, que a morte ceifa a cada dia, e todos aqueles que tendes a atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais mais perturbariam a felicidade. Eles irão para um mundos novos menos avançados, cumprir missões penosas, aonde poderão trabalhar para o seu próprio adiantamento, e ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E o homem, chegando sobre a terra, em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços da sua inferioridade primitiva, figura não menos sublime do pecado original. O pecado original, considerado a esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo, coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicados o grão que houveste semeados. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos das trevas e decepções. Infelizes dos que colocam todas suas alegrias no bem deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiver prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Então aqui, meus irmãos amados, perguntando se o nosso planeta Terra, a gente vai conseguir um dia ter o reino do bem nessa Terra. Então ele fala que para isso precisava que toda a nossa humanidade esteja transformada no bem. Todo mundo fazendo bem, todo mundo sendo bom, todo mundo em processo evolutivo já, fazendo e semeando as coisas boas. Mas para isso, a gente fala até que nós estamos no final, na transição planetária, apocalipse, fala, né? Do apocalipse. Então a gente fala que está tendo vários transtornos no nosso mundo, várias mudanças, várias intervenções, né, planetárias, que a gente fala dessas enchentes, de tragédias, desses bichos que picam a gente, as doenças, as enfermidades. Tudo isso está sendo uma forma de expurgo espiritual, ajudando com que isso faça uma mudança, né? E ele fala também que da mudança, porque ele falou do reino de Deus, né? No reino de Deus nós teremos que estar muito puro e purificado para chegarmos na morada do Pai como verdadeiros cristãos. Então fala para nós que nós temos que se apressar sempre a fazer o bem, para que a gente já consiga entrar numa escala evolutiva no reino de Deus melhor, né? E não chegar lá pior do que nós já estamos aqui na Terra, né? Já estamos convivendo com tanta coisa que a gente às vezes perde a razão, a gente perde a noção das coisas, a gente deixa cair em tentação, né? Pelas nossas provações, e não fazer o nosso melhor da forma que deveríamos fazer. Então ele fala que enquanto os homens estiverem no erro, vão vir, vão expurgar, eles vão para um plano, como a gente falou do purgatório, falou, né? De todo esse paraíso, purgatório, sofrimento, inferno, céu. Tudo isso ele nos convida para que a gente seja melhor. Pelo menos uma parte da humanidade possa ser restaurada nesse momento que estamos vivenciando. Porque todos vão voltar, vão expurgar, vai para uma morada onde eles vão ter que ajudar os que são piores que eles a evoluir. Então imagina, né? Um pior que o outro ajudando o outro, né? Por quê? Por mais que ele esteja pior numa condição, o outro estava pior que ele, então ele vai ter que ajudar a ressarcir, ajudando a evoluir num plano espiritual,
numa condição onde esses espíritos têm que habitar. Então ele fala que infelizes de todos que gozam os prazeres da terra, que só vivem pelas coisas da terra, porque vão sofrer muito na hora de ter que voltar para que a gente possa fazer dessa terra um paraíso no sentido figurado, que a gente sabe que vai ter provações e desafios sempre. Espíritos todos perfeitos não vão fazer morada nessa terra, né? É uma forma de regeneração que a gente está vivendo, transição planetária, mas não, nem por isso que a gente vai falar, nossa, a terra vai ficar pura quando acontecer todo esse expurgo. Não, ainda não. Ainda tem muitos séculos para que isso seja restaurado. E a gente nem imagina quanto tempo ainda tem. Em quantas vezes iremos e voltaremos reencarnados em famílias diferentes, ou na mesma família, de repente não acertamos o que tinha que ter feito junto à família, e ter que voltar com a mesma família novamente, com os novos desafios, né, para a gente poder se ressarcir. Então é muito amplo, é muito complexo a gente falar se a Terra vai um dia ser um paraíso, né? Então a gente sabe que o propósito de Deus era para ser um paraíso, né? Independente do pecado original que fala na Bíblia, tudo isso ficou de forma assim muito triste, porque o homem poderia viver tão livre, tão bem, sem precisar ter feito a maldade, entrar pela tentação, né? A Eva provocando Adão, aí fez comer maçã, os dois entraram no pecado original. Então, nesse pecado, a humanidade veio com tradições bíblicas lá do catolicismo, achando que a gente vai expurgar no inferno. A gente só vai para o inferno, sim, porque é o umbral que a gente conhece, realmente se a gente não fazer o nosso melhor. Negligenciar, ser materializado, ser apegado, não lembrar de agradecer a Deus por tudo que temos, mesmo nos momentos de sofrimento que a gente passa bastante, mas a gente tem que estar confiante que Deus está com a gente, a espiritualidade também, e a gente tem que vencer todo esse momento, porque estamos aqui tudo para evoluir, independente de nossos passados ainda que ficou lá pelo catolicismo, deixando a gente ainda achando que o inferno vai ser para a vida inteira, a pessoa vai ficar lá pro resto da vida, né? E não, o espírito vai evoluir, de qualquer forma ele tem que sair daquele purgatório para ele poder ressarcir numa nova oportunidade reencarnatória, com deficiências ou com condições bem drásticas de vida, para poder sanar o erro que ele cometeu a ele mesmo. Por isso que eu falo, quanto mais mal cometemos, mal nós passamos para nós mesmos. A gente vai ter que ressarcir isso aí, seja em qual dimensão que for. Se não expurgarmos um umbral, a gente vai expurgar em outro plano, em outra morada de Deus. De repente a gente pensa que está ainda fazendo bem e a gente ainda não fez nada. Então a gente precisa melhorar muito mais ainda. A gente não sabe que condição estamos aos olhos de Deus. Estamos tentando ser melhor, tentando ser cristão, tentando ser espírita, tentando fazer o nosso melhor. Então, através desse conhecimento que a espiritualidade nos dá sobre o Livro dos Espíritos, que eu terminei a última questão hoje, e agora a gente vai entrar na conclusão do livro, que vai concluir tudo o que a gente leu. E se vocês tiverem dúvidas, vocês peguem e acompanhem com o livro de vocês em casa, para vocês poderem se esclarecerem melhor. Porque nós somos senhores da razão. A gente também está em aprendizado, e como a gente aprende, a gente também erra às vezes, né? Então, estamos lá, de braço aberto para ajudar e dar continuidade nisso, para a gente depois começar um novo livro, né? Então, que Deus, que Jesus seja louvado, para sempre seja louvado, e que a gente possa, através do amor de Deus, do amor de Jesus, de Maria de Nazaré, e a todos os nossos benfeitores que nos ampara, que nos assiste, que possamos, pela divina misericórdia, rogar paz para o mundo, para o nosso planeta e principalmente para todos que mais necessitam da misericórdia de Deus, tanto encarnados como desencarnados, e agradecer aos nossos mentores que nos amparam. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E agradecer com a prece do Pai Nosso, aonde o amor de Deus, de Jesus, resume o perdão e a vontade de se melhorar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus.
Que a paz, o amor de Deus e Jesus esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja.